Espero que melhore, né, gente? Para quem não está bem, espero que melhore. Hoje, né, o penúltimo simulado, amanhã, prova de produção, porém, aula normal, né, 5 aulas, normalmente, certo? Como da outra vez, né? Eu estou bem, Raíssa, graças a Deus. Sim, Mariano, aula normal, tá? Por quê? Porque o simulado de produção, né, a prova de produção é diferente das outras. Vocês têm mais dias para fazer. Então, a aula normal e, e é isso, tá bom? Da outra vez foi assim, pessoal. Também, tá certo? Aula normal. Página 231, tá bom? Mas hoje ainda termina 3 horas, tá certo? Hoje 3 horas é simulado. Amanhã, sexta-feira, é que não tem essa redução, né, de horário, certo? Aí vamos aí, página 231, tá certo? Nós paramos, na aula passada não teve atividade, né? A gente parou a correção na página 231, questão 13, certo? Então, abram aí o livro de vocês, na página 231, certo? Questão 13. Quem inicia aí essa leitura? Isso, Riquelme. Hoje tem simulado, certo? Normal. Quando terminar a aula, 3 horas. Aí vai ser somente o simulado, né? Como segunda, terça e quarta. E amanhã, sexta-feira, as 5 aulas normais, certo? E vocês têm um tempo aí maior para que vocês possam fazer a prova de produção textual, ok? Raíssa vai começar. Depois da Raíssa, Pablo. Depois do Pablo, Bia. Tá certo? Raíssa, pode ler, questão número 13. Tá me escutando? Sob o ponto de vista do eu lírico, o poema deixa claro que o homem a. Aos poucos vai mudando a estrutura física do lugar onde vive. B. Lentamente vai modificando o meio ambiente que vive. C. Ao destruir a flora e a fauna, tem consciência de que nunca mais serão recuperadas. D. Nas orações de destruir, construir e reconstruir, não se preocupa com a natureza. Ou alternativa é o principal agente da mudança na vida urbana e nunca mais reconstruirá os prédios que outrora destruiu. Des- Desculpa, gente. Na ação de reconstruir, construir, né? O homem não se preocupa com a natureza. Realmente, a opção aí que vocês colocaram, Pablo, Larissa, Riquelme e Maria, a opção correta é a letra D, tá certo? Essa é, é a ideia central do poema, né? Que o homem constrói, destrói, reconstrói, sem se preocupar com a natureza. Essa é a ideia central do poema. Pablo, questão 14. Tá escutando, tia? Sim, amor, pode ler. Na segunda estrofe, a casa aparece associada à ideia de bagunça, pois havia muitas crianças nos corredores. B. Barulho, pois havia muita gente cantando. C. Felicidade, pois nela havia encanto. D. Riqueza, pois era muito grande, cheia de corredores. E desilusão, pois o encanto da casa acabou quando a infância se foi. E aí, na segunda estrofe, né? Vamos lá. Há pouco tempo atrás, aqui havia uma casa cheia de cantos, recantos, corredores impregnados de infância e encanto. Pronto, não há mais. Nessa estrofe, qual é a ideia aí que dá, né? Muito bem, gente.
Isso mesmo. Opção C. A gente percebe aí uma ideia de felicidade, né? A página 232, tá certo? Agora vamos passar para 232. Então, correto, tá, gente? A resposta de vocês. Realmente, a ideia aí que dá dessa estrofe é uma ideia de felicidade. Quem tinha pedido para ler, gente? Tinha sido a Raíssa, o Pablo e a Bia, né? Vamos lá, Bia, pode ler. A senhora está me ouvindo? Sim, amor, pode ler. Questão 15. Entre as opções abaixo retiradas do poema Memória, indique aquela que é uma forma verbal que não apresenta sujeito. A. Havia. B. Recantos. C. Destrói. D. Constrói. E E. Reconstrói. E aí, gente? Exatamente. Letra A, né? Havia, certo? Correta, opção A. Havia. Maria, questão 16. A senhora está me escutando? Sim, amor, pode ler. Questão 16. Dê o trecho a seguir de A Flor e a Náusea, de Carlos Drummond de Andrade. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. A. Existem diferenças entre o modo como as vozes líricas do poema de Drummond e João Cabral estabelecem relações críticas com o meio urbano? E aí, o que foi que vocês colocaram, gente? E aí, vocês acham que existe alguma diferença desse poema que a Maria acabou de ler, tá certo? Para o outro poema que nós tínhamos lido, aí vocês vão explicar, né? Qual é essa diferença, gente? No poema de Cabral, como é que ele aborda o tema? E no poema de Drummond, como ele aborda o tema? O que foi que vocês colocaram? É, na verdade, vocês não vão dizer a opinião de vocês sobre o texto, tá certo? Não vão dizer se gostaram, se não gostaram, não vão dizer isso. Na verdade, o que é que vocês vão dizer? A diferença, como os dois abordam o quê, gente? Os dois textos, os dois poemas. O que é que os dois poemas abordam? Falam sobre o quê? Tanto de Cabral quanto o poema de Drummond. Os dois falam sobre o homem, sobre a relação do homem com a natureza, certo? Sobre esta relação aí do homem destruir a natureza e não se preocupar com a natureza, certo? Então, vamos lá. Percebam que esse texto aqui, né, de Drummond, é um texto sim, Raíssa, correto. Ó, percebam aí esse segundo poema, né, que é o de Drummond. Olha como ele se refere. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Os dois falam da mesma temática, mas como a Raíssa muito bem colocou aí, o Drummond é bem mais, né? Ele usa muito mais metáforas que o texto de Cabral. E o texto do Cabral, né? Ele faz uma crítica
mais geral, tá certo? Ele faz uma crítica mais geral. Já esse texto aqui do Drummond, ele faz uma crítica, mas ele mostra uma forma inusitada de o homem se relacionar com a natureza, certo? Mesmo na cidade, ele fala aí do asfalto, né, da cidade grande, ele fala que uma flor furou o asfalto, né, quebrando o nojo, o ódio, várias coisas. Então, ele usa várias metáforas para falar que mesmo em meio a esse caos, né, o homem ainda consegue se conectar com a natureza, mesmo que de uma forma inusitada, tá certo? Vocês podem colocar o que a Raíssa colocou no chat, ou vocês podem pegar o que eu estou falando, certo? E resumir com as palavras de vocês, tá bom? Para fazer aí a resposta dessa questão. Repetindo, certo? No texto de Cabral, ele faz uma crítica mais geral, né? Ele faz uma crítica mais geral ao fato de o homem destruir a natureza e não se preocupar, né, com essa destruição. Já no texto 2, né, que é o texto de Drummond, ele fala de uma forma, ele usa muitas metáforas para falar que mesmo diante de todo o caos, o homem ainda consegue se reconectar com a natureza, mesmo que de uma forma inusitada, tá certo? Não, Diego, não é o conteúdo do próximo simulado, tá certo? Na verdade, da prova bimestral. O conteúdo da prova bimestral vai ser entregue a vocês, tá bom? Quando estiver perto, tá bom? Se concentrem no simulado de agora, e depois vai ser entregue a vocês os conteúdos, tá certo? Vocês vão estudar para a próxima prova, que só é no final do mês, certo? Aí vamos lá. Letra B, Maria. B. Ao realizar a mudança imagnética do TED da cidade para paisagens naturais, nos versos do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. Quais as possíveis intenções do autor? E aí, pessoal? Quando ele fala isso, né? Ao realizar essa mudança, do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. Quais são as possíveis intenções do autor ao falar isso, gente? Ao citar essas coisas? O que é que vocês acham que o autor poderia querer? É o eu lírico, na verdade. Ele estaria dizendo aí. Só um minuto. O que o eu lírico estaria dizendo? O que é que vocês entendem? É uma resposta pessoal. O que é que vocês acham que o lírico quer dizer com isso aí? Vamos analisar um pouco a linguagem aí desse poema, nessa fala desse eu lírico. Olha aí o que é que ele fala. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. Perceba que ele está falando aí de nuvens, né? Do mar. E de repente ele fala galinhas em pânico. O que será, né? Que esse eu lírico aí quer transmitir para a gente? Sendo que nós já sabemos, certo? Que ele está falando aí do quê? Da natureza, né? Da relação da natureza com o homem, né? Uma relação aí meio que, né, diferente. Quando ele fala galinhas em pânicos, o que será que ele quer dizer com isso, gente? Sim, ele fala da relação das pessoas com a natureza, né? Ele fala da cidade e tudo. E de repente ele solta aí essa expressão, galinhas em pânico.
É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, tédio, nojo e o ódio. Né? Ele diz isso, né? Que as galinhas estavam com medo, mas relembrando que o poema tem essa linguagem poética, né? O poema, normalmente, é cheio de metáforas. Vamos dizer que essas galinhas aí com medo, né? Não seriam realmente as galinhas com medo, mas o que ele quer passar para a gente? Né? Que com a ação do homem, né? O homem pode estar destruindo a natureza, assustando a natureza, né? Na verdade, eu acredito que esse eu lírico, a questão faz de várias possibilidades, né? Eu acredito que uma das possibilidades da ideia do eu lírico aí, ele transmitir isso para a gente, é falar que por conta do ser humano estar destruindo a natureza, né? A natureza é como se a natureza estivesse em pânico, como se a natureza estivesse com medo. Porque vejam que ele diz depois que uma flor furou o asfalto. É como se na cidade grande, né, o homem tivesse destruído tanto a natureza para construir outras coisas, que para nascer uma flor, a flor nasceu no meio do asfalto, ou seja, no meio da pista, porque não tinha onde ela nascer, né? Pode ser isso, Raíssa, pode ser isso também. Então, podem ser N, né, ideias aí que esse eu lírico queira, né, estar passando para a gente, para o leitor, certo? Então, vocês vão colocar a visão de vocês, tá bom? Questão 17. Diego, Tá me ouvindo, tio? estou ouvindo, pode ler. Quais tipos de rima podem ser notados no texto do poema de Drummond e no texto de Cabral? Formas do nu. Só um minuto, tá? E aí, vamos já responder. Maria Barreto, agora, né, mudou um pouco o sistema e não somos mais nós, professores, que aceitamos, tá certo? Os alunos. Só quem pode aceitar agora é o Robério, né? Ou o Santiago, me parece. Mas acredito que no momento da aula é o Robério, certo? Então tem que falar com o Robério. Porque como ele fica monitorando todas as salas, talvez ele não esteja vendo. Então, fala com ele, tá certo? Porque como a gente estava usando um e-mail que era da escola, a gente tinha como fazer isso, né? Permitir que vocês entrassem. Agora não tem mais, certo? Então, manda aí uma mensagem para o Roberto e Maria e pede a ele para aceitar aí a Adriele, ok? Vamos lá. Então, aí, pessoal, quais os tipos de rimas, né, que foram notados no poema de Drummond e no poema de Cabral? Quais são os tipos de rima? E aí, o que é que vocês acham, gente? No verso, no poema 1, vou ler só uma parte, tá certo? O poema 1 é Formas do Nu. Vou ler para vocês observarem aí o tipo de rima, tá certo? O homem é o animal mais vestido e calçado. Primeiro a pano e feltro, se isola do ar abraço. Depois a pedra e cal, de parede estrajada. Se defende do abismo, horizontal no espaço. Né? Para evitar a terra, calça nos pés sapatos. Nos sapatos, tapetes e nos tapetes soalhos. Calça as ruas e, como não pode todo o mato, para andar nele estende passadeiras de asfalto. Vocês percebem alguma rima aí nesse poema, gente? Tem rimas? Primeiro, tem rimas? Tem, né? Que tipo de rimas? A gente chama essas rimas de rimas toantes, tá certo? Percebam, as rimas nem sempre são rimas perfeitas, né? Mas as palavras têm rimas
de rimar, Igor. Mas o poema tem uma musicalidade, né? Por causa dessas rimas. Então, vocês vão colocar, né, no texto de Cabral, certo? A gente vê as rimas toantes, tá certo? Aí a gente vai pegar algumas palavras dessas rimas. Quais palavras são essas, pessoais? Que fazem essas rimas aí no poema de Cabral? Procurem aí. Enquanto eu respondo a pergunta da Bia, tá, pessoal? Vão procurando aí essas rimas toantes. Ou seja, as rimas, né, palavras que têm uma musicalidade parecida, mas não têm rimas perfeitas. Procurem aí que eu vou responder a pergunta. Muito interessante, Bia, sua pergunta. É verdade? Sim. É uma regra, tá certo? Gramatical que muitas mulheres, né, e homens também não sabem. O obrigado, né? E existe o obrigada. O obrigado deve ser usado por homens, né? Saindo um pouco aqui do assunto, mas não deixa de ser português. Então, eu achei muito interessante. E o obrigada deve ser usado pelas mulheres, certo? Vocês sabiam disso? Então, é sim, verdade, tá, Bia? É uma regra. Muita gente já sabia, né? E eu acredito que outros não. Porque normalmente a gente usa, tanto homens quanto mulheres, né? Dizem obrigado, né? Quando você recebe um favor, recebe um presente, normalmente você diz obrigado, você que é menina, né? Obrigado. Mas a língua portuguesa diz o quê? Que o feminino de obrigado existe. Então, é obrigada. Então, as mulheres não devem dizer obrigado, devem dizer obrigada no feminino. Tá certo, Bia? Então, é verdade? Sim. Tá certo, gente? Então, a partir de agora, quem não sabia, quem não usava, começa, né, a usar. Meninas falam obrigado. Tá certo? Isso, Raí. Pronto. Correto, Raíssa. São rimas toantes, tá certo? Não, não tem uma rima perfeita, né? Porém, tem essa rima toante, né? Que é essa musicalidade. Aí, exemplo, animal, cal, trajado, espaço, né? E o outro poema que nós lemos, do Drummond. Será que esse poema tem rimas, né? Esse poema aí que a Maria leu. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde. Enfim, nós já lemos, né? Observem se esse poema tem rima ou não. O que é que vocês acham? Então, vocês vão colocar, tá? No poema de Cabral tem as rimas toantes. Exemplo, cal, animal, trajado, espaço. E no poema de Drummond? Gente, tem alguma rima no poema de Drummond? Vamos ver de novo, ó. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, pede o nojo e o ódio. Vocês percebem aí alguma rima? Na verdade, não é rimas brancas, tá, Raíssa? Quase. Na verdade, é versos brancos, tá certo? Por que que não pode ser rimas brancas? Porque, na verdade, o texto não tem rima, né? O poema. Normalmente, os poemas têm rimas. Porém, existem também poemas que não têm rima alguma. Quando a gente se depara com esse tipo de poema, como esse aí de Drummond, a gente chama de versos brancos, tá certo? Ou seja, quando vocês verem alguma prova em algum lugar se falando de versos brancos, vocês já devem saber que é porque aquele poema não tem rima, certo? Quando o poema não tem rima, mais uma vez, é chamado de, os versos desse poema são chamados de versos brancos, tá certo? Então, vocês vão colocar isso na questão. No poema de Drummond, nós temos versos brancos, ou seja, não temos nenhuma rima, tá certo?
Questão 18. Quem é que pode ler essa questão? Pode sim, Isabela, leia. Tá me escutando? Sim, pode ler. Dialogando simbolicamente com o poema de Rosiana Murray na letra da música Fora de Ordem, ao dizer que aqui tudo parece que era ainda construção e já é ruína, Caetano Veloso aponta para questões sociais que assolam a sociedade, desde que a ascensão do capitalismo como domínio espacial das grandes companhias imobiliárias, provocando ações como a demolição de patrimônios históricos em prol da construção de estabelecimentos modernizados como shoppings e galerias. Pode ler, Isabela. Escute a música Fora de Ordem, de Caetano Veloso. Dizemos que há um paradoxo entre construção e ruína. Explique. E aí, pessoal, vocês tinham que escutar a música do Caetano Veloso. Alguém escutou? E iam dizer qual a diferença, qual o paradoxo que na música tinha sobre ruínas e construção, né? Que era que tinha aí em relação a ruínas e construção dentro da música de Caetano Veloso. Vocês têm que escutar a música para responder essa questão, tá bom? B. B. Você se recorda de lugares ou estabelecimentos que marcaram sua infância e não existe mais? O que foi construído no lugar? Converse com seus colegas de classe sobre situações dessa natureza e reflita a respeito dessas consequências da urbanização. E aí, pessoal? Gente, o Diego está dizendo que o áudio está baixo. Está baixo, gente? Pronto. Diego, então deve ser seu celular, tá certo? Olha aí o volume, alguma coisa. Porque no dos demais alunos está normal, certo? Gente, então essa resposta é pessoal, só para a gente discutir um pouco sobre ela. Vocês se recordam de algum lugar, né, que antes, né, tinha natureza, né, era um lugar assim que tinha uma beleza natural, e esse lugar foi destruído, e onde era esse lugar foi construída alguma outra coisa. E aí? Vocês acham o quê? Vocês acham que não? Vocês conhecem algum lugar assim? Essa questão não precisa ser copiada, é só para ser discutida. E aí, falem aí para mim, de algum lugar? Como assim, Kelvin? Explique aí pra gente. Né? Lugares que existiam quando vocês eram crianças, né? Que hoje em dia não existe mais. Conhecem? Que no lugar deste lugar que vocês conheciam foi construída uma outra coisa. Sim. E como era, Maria, esse lugar? O que é que foi construído no lugar? A senhora está me escutando? Estou. Na casa da minha avó, é uma casa, né, normal, e do lado tinha um espaço que ela criava galinhas. Aí, um tempo, a minha tia resolveu destruir tudo e criou um espaço para ela alugar. Então, é um lugar muito bem. É um lugar que você tem memória, tem lembrança da sua infância que foi destruído para ser construída alguma outra coisa no lugar. Pode falar, Diego. O Diego está falando que ele lembra que tinha um campinho de futebol, né, para as crianças brincarem, ao lado da escola Almir Pinto, e hoje em dia não existe mais, né?
Pode falar, Isabelle. Ah, o Walter falou da casa dele, né? Onde ele morava, que antes só tinha mato e hoje tem várias casas, né? Estão sendo construídas várias casas no lugar. E tu, Isabelle, pode falar. Tia, aonde eu morava, no caso, era só uma casinha bem simples e tudo mais. Mas agora a minha mãe resolveu, em vez demolir a casa e construir, como é que eu posso dizer? Um lugar onde as pessoas podem dormir lá, lugar para dormir, essas coisas assim. Aí eu me lembro de muitas coisas lá que a gente morava lá, no caso, né? Muito bem, então, isso é o quê? Né? Como é que a gente pode chamar isso? As coisas evoluindo, né? Mas, ao mesmo tempo, outras coisas precisam ser destruídas, né? Para que coisas novas venham a acontecer, certo? Né? Exatamente, as memórias que vocês têm. Outra pessoa falou sobre a escola, né, do seu Isaías, como era antes, né, que é o colégio que vocês estudam. Então, fazem parte, né, das nossas memórias. A Raíssa vai ler aí esse quadro rosa, tá certo? Para nós terminarmos, certo? Vamos lá. Raíssa, começa na página 232, tá certo? E a continuação é na 233. Pode ler. A tia tá me escutando? Estou. Aprenda mais. Lift, ploft, steel. A porta se abriu. Alcançando seu ápice de Ibope nos anos 1990, o Castelo Rá-Tim-Bum é considerado uma das principais produções da televisão brasileira para o público infanto-juvenil. Seus criadores tiveram a preocupação de situar o castelo no centro de São Paulo com a intenção de aproximar as temáticas abordadas no programa da realidade de seus telespectadores, construindo relações entre o mundo fantasioso do mundo jovenino e a realidade urbana de Pedro, Biba e Zequinha. Dentre as variadas histórias entrelaçadas na trama do castelo, uma das principais girava em torno das tentativas do especulador imobiliário Dr. Abobrinha em convencer o Dr. Victor, o dono do castelo, a permitir a demolição do imóvel, com a intenção de construir um prédio de 100 andares em seu lugar. Desse modo, o público era conduzido de forma didática e criativa a refletir sobre as problemáticas trazidas pelo capitalismo no mundo imobiliário, por meio de episódios que mesclavam diversas manifestações, culturas e temáticas universais e relevantes. Recentemente, o Memorial da América Latina e o governo do estado de São Paulo criaram o Rá-Tim-Bum, o castelo, uma das grandes atrações do calendário cultural e de entretenimento de São Paulo, construído em uma área de 700 metros quadrados, anexa ao Pavilhão da Criatividade. O espaço reproduz com o máximo de fidelidade o desenho original do castelo do seriado. Pronto. Esse seriado, né, não é do tempo de vocês. Mas vocês conhecem, vocês já assistiram algum episódio, vocês já ouviram falar desse seriado, gente? O Castelo Rá-Tim-Bum? Quem já assistiu algum episódio? Quem já viu algum episódio? É bem antigo, né? Mas é bem legal. Por que é que o livro de vocês vem trazendo aí sobre esse castelo? Porque tem tudo a ver a ideia do seriado com a ideia dos poemas que a gente leu, né? A gente leu poemas que falavam da ação humana, né, no meio da natureza, certo? Nesse castelo Rá-Tim-Bum, na história, era um castelo, e nesse castelo tem um monte de coisa fantasiosa, né, que a gente sabe que não existe. E era um castelo que ele ficava localizado no meio de São Paulo, e tinha outras 3 crianças que não moravam no castelo, né? Aí
falava aí do contraste do castelo com esse mundo fantasioso e essas crianças. E tinha um homem que ele sempre tentava comprar o castelo. Para quê? Porque ele queria destruir o castelo para criar um prédio de 100 andares. Ou seja, ele ia destruir, né, aquele mundo fantasioso ali do castelo para criar um prédio, né, para urbanizar o lugar. Então, levava as pessoas a assistirem aquilo e a refletirem sobre isso, né, sobre o mundo da imaginação, sobre o castelo e sobre essa mania que o homem tem de querer urbanizar tudo, né? Então é bem interessante, é bem legal. Se alguém quiser assistir, deve ter na internet, né, em algum lugar. Gente, nosso tempo acabou, tá certo? Eu gostaria que vocês colocassem no chat número, certo? E turma, ok? Façam o simulado de vocês com tranquilidade, com calma, tá certo, gente? Porque o primeiro simulado de linguagens e códigos dessa turma não foi legal, né? Já falei com vocês sobre isso. Espero que vocês tenham ido melhor na prova de ontem, né? E que vocês tenham feito a prova conscientemente, né? E que as notas sejam um pouco não, que sejam bem melhores, tá certo? Até amanhã, gente. Vou continuar aqui só para pegar o número de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.